Maria Letícia, conseguiu responder de boas questões? Maria Letícia? Então, vamos iniciar nossa aula, sim? Vamos. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim, tia. Muito bem. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, né? Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Conteúdo esse, né, da aula passada, que está relacionado a ponto. E eu trago uma pergunta para vocês hoje, certo? E a pergunta é o seguinte: qual conto de fada representa a sua vida? Certo? Maiane, se eu lhe perguntasse, tem algum conto de fada que representa a sua vida? O que você me diria, Maiane? Eu ficaria em dúvida, eu não sei muito bem, não. Não tem nenhum conto? Não acho que não. Não? Letícia Borges, se eu lhe perguntasse se tem algum conto de fada que representa a sua vida, que você gosta? Tia, Oi, tia. A oi. senhora tá dizendo, tipo, como se fosse filme de princesa e tal, essas coisas? Sim, sim. Não, eu não sei porquê, mas eu acho que um filme que eu me identifico muito é o filme da Princesa e o Sapo. Eu gosto demais desse filme. Ah, então você se identifica com esse conto. Certo, muito bem. Maria Clara, você tem algum conto de fada que você se identifica? Eu gosto muito da Aurora. Uhum, então é o que você se identifica, certo? Eu estou fazendo essas perguntas, pessoal, assim, pincelando, por quê? Porque cada um, certo, tem uma história que você se encanta, certo? Que você diz assim, oh, eu gosto tanto dessa história, eu me identifico com esse conto, certo? Então, a partir de hoje, é interessante que vocês pensem, reflitam em qual conto de fada, né, representa a sua vida, em qual conto de fada eu tenho essa afinidade, porque quando eu gosto dessa história, é porque eu tenho afinidade com ela, certo? Então, eu inicio perguntando a vocês qual conto de fada representa a vida de vocês. Vocês podem pensar, certo? Para você mesmo. E hoje eu trouxe aqui uma mensagem do dia para vocês, certo? Toda semana eu trago uma reflexão. Só que essa semana eu trouxe uma mensagem do dia. E a mensagem do dia diz o seguinte, certo? Vim falar um pouquinho sobre o tempo, sobre a importância do tempo, que diz o seguinte: o tempo é algo que não volta atrás. Portanto, semeie flores e frutos no jardim de sua escola, do seu ser e da sua alma, ao invés de esperar que alguém lhe traga flores, certo? O que quer dizer, pessoal, essa mensagem? Quem aqui gostaria de falar? O que essa mensagem quer nos repassar? O tempo é algo que não volta atrás. Portanto, semeie flores e frutos no jardim de sua escola. Que é pra gente aproveitar cada minuto na escola enquanto tem. Exatamente. E essa escola que eu estou falando, Maiane, não é a escola física, não, certo? É o meu entendimento, é o meu conhecimento, é o tempo que eu tenho que aproveitar, certo? Esse tempo aqui é um tempo precioso e é algo que vai passar rápido, certo? Hoje nós estamos passando por uma situação que muitas vezes você fica agoniado, você fica chateado porque você não pode sair de casa, porque você não está podendo ir para o espaço físico da escola, mas eu tenho que realmente aproveitar esse tempo, certo? É um tempo que eu tenho para me refletir sobre a minha vida, é um tempo que eu tenho para me estudar mais, é um tempo que eu tenho para me estar mais com a minha família. Então, é esse tempo. Então, o tempo é algo que não volta atrás, certo? Tenham muito cuidado, tenham muito respeito para com o tempo,
porque ele vai passar e ele não vai mais voltar, certo? Então, essa é a mensagem do dia que eu quero deixar para vocês, certo? Iniciando, né, a nossa aula. Semana passada eu expliquei para vocês passo a passo como era um conto, né? Expliquei as estruturas. Então, hoje, nós vamos continuar, certo, com esse conteúdo, dando ênfase como escrever um conto. Hoje eu vou falar para vocês realmente como é que eu vou escrever um conto, como é que eu vou colocar o conto no meu papel, certo? Como é que eu vou ser autor da minha história, certo? Aí eu pergunto para vocês, afinal, o que é um conto, certo? Quando eu digo, afinal, o que é um conto mesmo, certo? Conto é a designação que damos à forma narrativa, ou seja, eu vou narrar os fatos, certo? Eu vou contar os fatos de menor extensão e que se diferencia do romance e da novela, certo? Eu tenho que diferenciar e tenho que ter um cuidado imenso com o romance e com a novela, certo? Que são linhas totalmente diferentes. Quando eu falo assim para vocês, quando eu digo assim, existe, como é a novela? A novela ela tem o quê, gente? O que Tem um tem a novela? começo, Tem romance, tem ação, tem a ação, romance, tragédia, a drama e tragédia. etc. Gente, Uma ó, grande estrutura. isso, exatamente. Gente, vamos só combinar aqui uma coisa. Quando um estiver falando, o outro não pode desabilitar o microfone, porque fica dando microfonia, aí não tem como a gente entender. Aí um já desabilitou o microfone, a partir do momento que um desabilitar o microfone, eu estou na sala de aula, eu estou observando. Aí quando ele fechar o microfone, aí outro desabilita, tá certo? Muito bem, é tudo isso que vocês realmente questionaram mesmo, certo? Como é que se diz? É aquela narrativa que está contando história, que está narrando a história, certo? O conto também, ele está narrando, ele também trabalha com a narrativa, só que Tia, ele trabalha mais tia, o conhecimento. Oi, meu amor. é um texto narrativo fictício que pode ser de vários gêneros, como lendas ou fábulas. Exatamente, exatamente. Ok? Perfeito. Você agora realmente falou o que eu queria ouvir. Ok? Então, conto é a designação que damos à forma narrativa de menor extensão e que se diferencia do romance e da novela. Não só pelo seu tamanho, porque você analisa que uma novela ela é bem grande, ela é bem extensa. Geralmente a novela ela passa o quê? 6 meses no ar, não é isso? E vocês observaram na aula passada que o conto é algo curto, não é isso? É algo que trabalha também com um espaço resumido, não é isso? Eu tento buscar economizar o meu espaço, não é isso? Então, é dessa forma que eu quero conversar com vocês, explicar para vocês a diferença da novela e para o conto, certo? A novela ela tem também um tempo maior, o conto ele já é bem mais curto. A novela ela trabalha com drama, com ação, com romance, certo? O conto ele já busca mais, né, o sentimento, né, algo realmente do seu pensamento. Não só pelo tamanho, mas também por possuir características e estruturas próprias. Então, o romance e a novela, ela também se diferencia através do seu tamanho. Quando eu falo no tempo, quando eu falo no espaço, certo? Tudo isso também vai se diferenciando, tá certo? Ele possui os mesmos componentes do romance, mas evita análise, complicações do enredo e o tempo e o espaço são muito bem
delimitado, como eu expliquei Tia, para você. tia, Pode falar, meu amor. os romances, eles meio que. Eu aprendi que os romances são histórias com um grande período de tempo. Isso. Já o Aí conto, já conta uma história muito curta, né? exatamente. Pronto, aí já tem o diferencial. E me diga aí, Taino, a respeito do espaço. Como é o espaço do conto que eu falei semana passada? O que é O o espaço do. Como o conto é muito curto, ele não se passa em tantos lugares. O espaço, ele se refere, vamos dizer, ao cenário, não é? O local em que se passa a história. Então, geralmente, os contos se passam em um, dois lugares. Por exemplo, em fábulas, geralmente se trata de florestas. Sim, sim. Perfeito. Deu para todo mundo entender, gente? Posso seguir? Posso? Muito bem, obrigada. Então, agora, vamos conversar um pouco a estrutura para se escrever um texto, certo? Hoje, eu quero trabalhar com vocês como escrever um texto, como é que eu vou escrever. Aí eu tenho estrutura para escrever um ponto, certo? Primeiro, antes de mais nada, eu venho com o título, certo? A Branca de Neve é um conto. A Bela e a Fera é um conto. Me diga aí outros contos. Quem pode me A dizer? Bela Adormecida. A Bela Adormecida é um conto. Me diga outro conto. A Cinderela. Cinderela. A Cinderela é outro conto. Como? Nada, só Não. o que. Vocês estão percebendo que tudo, certo? Tem o quê? Um título, não é isso? Tem que ter um título para iniciar o meu conto, não é isso? E Tia, então seria meio que assim. Essas quatro seriam título, início, meio e fim, né? sim, mas ó, vamos com calma, certo? Quando eu digo assim, apresentação, presta atenção, ela não entra no título, certo? Então vamos aqui. Antes de eu começar o meu conto, eu coloco lá um título. Eu vou criar um título, que eu estou escrevendo, então não posso pegar já algo que tem. Eu posso criar um título. Depois eu venho para a apresentação. Essa apresentação aqui é que eu vou trabalhar quem? A introdução do meu conto, certo? Eu posso botar aí quem? Os personagens, já começar na minha apresentação. Depois que eu fizer essa apresentação, eu vou trabalhar com as complicações ou evoluções. Por exemplo, vai ter que ter um problema, certo? Para me continuar a desenvolver o meu texto, ok? Isso são as complicações, os problemas que vão acontecer no conto. Depois vem o clímax. O que é o clímax? Quem aqui sabe me dizer o que é o clímax? É onde se passa a narrativa. É A parte principal do texto. exatamente, onde se passa a narrativa. O clímax é a parte principal do texto, onde tem aquela parte impactante, não é? Exatamente. Que vai gerar o resto da história. Isso. Depois eu vou ter o quê? Um desfecho. Eu vou dar a solução, certo? Ou seja, o desfecho, o ponto final, certo? Do meu conto, certo? Então, começa com a apresentação, depois a complicação ou evolução do meu conto, depois eu trabalho com o clímax, certo? E depois fecha com a solução, né? Que no caso é chamado desfecho. E isso está todo feito o meu texto. Tia, quantas linhas vai ser um conto? Fica a critério do autor. Ou seja, fica a seu critério, certo? Até porque um conto curto como for, mas ele tem que conter pelo menos 15 linhas, né? Para ter realmente essa estrutura. Ok? Dúvida? Não, senhora, nenhuma dúvida. Não, Pode continuar.
Beleza. Então, seguindo, agora eu vou trabalhar com vocês, dando exemplos, certo? Para que vocês cheguem realmente a conseguir, certo? A escrever um conto com facilidade. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês que diz o seguinte: depois de roubar manga, os meninos atravessaram o rio sem molhar os pés. Só olharam para trás da outra margem para ouvirem os cães de seu Leopoldo latirem exercitados. Eu posso dizer, gente, que isso daqui é um exemplo de contuação? Sim. Por quê? O que é que me representa aqui um contuação? Primeiro, certo? Primeiro, por que aqui é um contuação? Por quê? Porque eu já começo dizendo assim, ó, depois de roubar manga, os meninos travessos, certo? Vamos dizer que os meninos travessos saíram correndo, né, pelo rio, sem molhar os pés, certo? Só olhando para trás, da outra margem. Então, eles roubaram a manga, certo? E tiveram a ação de correr. Essa ação de correr, ela me identifica o quê? O espaço. É uma contação. Contuação. Por quê? Porque dentro dessa... Tia, nesse caso, então, tia, todo conto seria um conto de ação, porque a ação, ele se refere à ação do personagem, o que ele fez, não é? Exatamente. Exatamente. Tia, só se for um conto onde os personagens só ficam parados. Aí Não entendi. mas não existe. Como eu não escutei? Fala de novo, meu amor. Só não vai ser uma contação se os personagens ficassem parados direto, mas não existe um conto assim. Então todo conto é uma contação. Exatamente. Gostei aí da observação de vocês, tá certo? Então, essa ação aqui é o que os personagens estão fazendo. E vocês podem observar que nesse trechozinho que eu trouxe para vocês, nós podemos analisar um espaço. Quando eu leio para vocês, vocês vão me dizer que espaço é esse. Presta atenção, deixa eu ler de novo e vocês vão me dizer que espaço é esse. Sem ter aqui, você não tem nenhuma imagem, não tem nada. E vocês vão me dizer que espaço é esse. Depois de roubar a manga, os meninos atravessaram o rio sem molhar os pés. Só olharam para trás da outra margem para ouvirem os cães do seu Leopoldo latirem e exercitando-se. Numa fazenda, onde se passa Um rio que é um pouco distante da cidade. Um rio, no caso. Exatamente. Então, o rio é um pouco distante da cidade. Aí a Maiane identificou uma fazenda. Por quê? Porque eu posso identificar esse espaço aí também. Por quê? Porque tem manga, porque tem rio, porque tem espaço para me correr. Muito bem, gente. Agora eu pergunto para vocês, sem ter nenhuma imagem, sem ter nenhum nada falando, que tempo ocorreu essa história? Qual foi o período que ocorreu essa história? O tempo? Foi à noite? Foi à tarde? Ou foi de dia? De manhã? Tia, na minha opinião, não tem como se saber. Será? Tia, eu acho que Tia, eu acho que pode ser de manhã, porque a noite ia estar escura, ia estar um pouco mais escura, aí eles não iam conseguir ver para poder não molhar os pés no rio. Exatamente. Eu também ia dizer isso, Dia, só que aí o Gabriel pegou e falou primeiro. Perfeito, perfeito. Eu já identifico, né, que é de dia. Por quê? Porque eu tenho que estar vendo, certo? O rio, eu tenho que ter toda aquela agilidade. E à noite é escuro, não ia dar para me ver. Muito bem. Essas características, pessoal, que vocês têm que conseguir identificar, certo? Seguindo. Agora eu vou trabalhar aqui para vocês. Tia, nós devemos prestar atenção não só no que está escrito, como usar o que está escrito para identificar
Isso, Outras situações, né? isso. Digamos que na prova de vocês eu coloque um trecho desse, certo? E peço a vocês para me identificar o espaço. Aí você vai dizer que aqui é na cidade? Não. Você vai me dizer que aqui ou é no sítio, ou é na zona rural, ou é numa fazenda. Aí sim, tá certo. Mas se você disser assim, na cidade grande, esse espaço aqui já está errado. Não é Tia, isso? não pode ser na cidade, por causa que no meio da estrada, no meio da estrada ia ter um rio. Exatamente. Aí entra o quê? A sua interpretação. A forma que você está lendo e interpretando. Muito bem. Estou gostando de ver, viu, gente? Agora, pessoal, vou falar mais um pouco sobre o conto de ação, certo? O conto de ação, eu trouxe até aqui para vocês uns exemplos. O tipo mais comum começa com As Mil e Uma Noite e os dias atuais. Os contos policiais e de mistérios lhe dão continuidade. A predominância da aventura, como eu falei, essa aventura aí para vocês, a história de correr no rio, certo? Nesse tipo de conto, não significa a ausência das demais. Existe, sem dúvida, mais em grau de inferioridade em relação à ação. Quando eu falo de um conto policial, não vai ter ação? Vai. A polícia correndo atrás, né, do ladrão. Essa ação que ele quer, desculpa interromper, essa ação que ele quer dizer é a ação de fazer algo, ele se refere a atos, não é? Exatamente, a atos, a o que ele está fazendo, certo? Isso é que é o conto ação. Boa percepção, ok? Deu para entender, gente? Tá dando? Tia, pode, tá sim, pode prosseguir. Tá, tia. Muito bem. Então, agora, eu trouxe para vocês 3 acepções da palavra conto, certo? A primeira é bem simples. Relato de um acontecimento. Quando eu vou escrever um conto, eu tenho que ter em mente o que vai acontecer naquele conto, o que eu vou relatar naquele conto, certo? Eu tenho que ter já em minha mente, eu vou ter que relatar isso, certo? Tipo, o que vai acontecer na história, eu vou relatar um acontecimento, relatar o acontecimento que vai ter na história, assim? Sim, sim, sim. Então, primeiro eu vou fazer um relato de acontecimentos. Segundo, gente, narração oral, eu posso muito bem só falar, certo? Agora mesmo, eu vou contar uma história. Se eu pedir a vocês para contar o conto da Bela Adormecida, vocês vão me relatar aqui de boa, sem estar com o livro na mão. Com licença, Chapéu vermelho, vocês também vão relatar. Diga, meu amor. Então, quer dizer que essa narração oral ou escrita se refere a você apenas dizer, contar uma história. Você não pode ler o conto, não é? Você não vai estar lendo nem escrevendo o conto. De jeito nenhum. Você vai estar contando. Você vai estar relatando. Certo? Sem livros para escrever ou ler. Exatamente. Por exemplo, eu chego aqui e digo assim, Taimon, me conte aí para mim o conto do Chapeuzinho Vermelho. Você pode não contar do começo, meio, fim, bem direitinho, do jeito que está no livro. Mas você entende como é o conto do Chapeuzinho Vermelho. Não entende? Porque você já escutou muitos e muitos tempos, certo? Então você consegue identificar. Os Três Porquinhos é contos que você consegue narrar sem estar com o livro, certo? Narração oral ou escrita. Agora, existe a escrita, né? Quando eu falo numa narração escrita, eu posso realmente, aí eu vou escrever, certo? De um acontecimento falso. Você pode reescrever aquele conto do Chapeuzinho Vermelho com outros acontecimentos. E esses outros acontecimentos vão ser acontecimentos falsos. Certo? 3
fábula que se contam às crianças para diverti-las, como eu estou falando para vocês. E são contos, pessoal, que é contado para a criança que vai para a vida toda, certo? Se eu for falar aqui para vocês, antes de eu iniciar a aula, vocês resgataram contos antigos. Contos esses que estavam lá na infância de vocês. E se for para relatar agora, vocês conseguem relatar de boa, certo? Nem que seja trechos. Mas ele ficou guardado lá na minha memória. Deu para entender até aqui, gente? Tia, agora me deu uma dúvida esse item 2. Antes ele falava sobre a contação de histórias, mas sem o livro para ler e escrever. Mas ele também fala sobre reescrever uma história da forma que você quiser. Isso que ele fala? Isso, que aí no caso vai ser um acontecimento falso. É você que vai reescrever, certo? Então, quando eu reescrevo uma história, é aquela história, mas é falso, pois não é a original, não é? Foi eu que reescrevi de outra forma. Isso. Agora, Time, você vai escrever uma história sua, certo? Você vai dar um título, você vai colocar os personagens e tudo. Essa história, ela tem acontecimentos verdadeiros, porque foi você que escreveu. Agora, a partir do momento que eu escrevo a história do Chapeuzinho Vermelho, esse conto já existe, certo? E eu vou reescrever. A partir do momento que eu estou reescrevendo, eu estou mudando os acontecimentos, certo? Porque eu estou botando algo que não aconteceu na história. E isso ela acontece tanto oral como escrita, certo? Eu posso também realmente estar contando aqui o conto do Chapeuzinho Vermelho com outras falas. Tia. Oi. Tipo, dar continuidade a um conto, né? Aí, tipo assim, aí no final da Chapeuzinho Vermelho, eles fizeram um belo banquete. Aí depois, aí esse que eu vou reescrever. Depois do belo banquete, né? Isso. Pode ser também dessa forma, viu, Gabriel? Isso já é tia, isso que o Gabriel falou é um complemento. Isso também, se fizer, é um acontecimento falso? Não, porque ele tá dando continuidade, então ele tá criando a história, certo? E não é falso. Quer dizer que se eu acrescentar outros fatos à história, não mudar, mas se acrescentar, isso não é falso? Não, ele tá dando continuidade, certo? Ele tá dando continuidade. Agora, por exemplo, se você disser que a Chapeuzinho Vermelho estava na discoteca, certo? Em seguida ela saiu e foi para casa da vovó, certo? Pegou um táxi. Aí isso aí tudo é verdadeiro ou é falso? E é falso. Falso. É acontecimentos que eu estou reescrevendo, reinventando uma história original. Aquela história que já existe. Certo? Com acontecimentos falsos. Certo? Dúvidas? Não, tia. Pois então vamos seguir. Características que podem nos ajudar a identificar um conto, certo? Como eu falei para vocês, é uma narrativa linear, curta, certo? Que trabalha com o tempo, tem uma linguagem simples, ou seja, uma linguagem direta que todo mundo vai conseguir entender. Todas as ações se encaminham diretamente para o desfecho, ou seja, para finalizar a história. Envolve poucos personagens, certo? As ações se passam em um só espaço. Eu tento economizar o espaço, certo? Fazer como o Timon bem comentou no começo. Eu utilizo com 1 ou 2 espaços, já tento finalizar o meu conto. Agora eu vou trabalhar com vocês dicas... Tia, com licença, aquela parte que se dizia que ações deveriam ir diretamente para o desfecho, que ele é um conto rápido e que não se pode ter muitas ações e tem que ser rápido, tem que ser tipo mais rápido, terminar a história o mais rápido possível e fazer com que o leitor possa compreender, não é? Tudo isso que você falou, perfeito, certo? Agora eu trouxe aqui para vocês dica para escrever um bom conto.
Primeiro, prender o interesse do leitor, evitar ser chato, certo? Prender o interesse do leitor. Você vai ter que escrever algo que o leitor goste de ler, do começo ao fim. Segundo, usar, se possível, frases curtas. Terceiro, capítulos e parágrafos curtos, para o leitor poder respirar e ter vontade de ler mais. Próximo, trama, enredo, tema ou estilo original. Se é você que está criando, seja original, seja você mesmo. Para quando uma pessoa pegar o seu conto, dizer, isso aqui tem a cara de fulano. Próximo, se possível, usar ironia, humor, graça e ser verossímil, certo? Ser você mesmo, ser verdadeiro. E por último, antes de escrever, é interessante que você leia, de preferência, os clássicos. Ou Tia, seja, então, tia, com licença, perdão interromper. Mas aqui, ele diz que você pode que você pode fazer humor. Aí outra coisa, não se pode ter gírias em uma produção textual, não é? não, mas aqui eu estou utilizando o quê? Eu não estou utilizando gíria. Eu estou utilizando ironia, humor, graça, e eu estou sendo verdadeiro. Certo? Ok? Deu para entender? Deu, Taimon? Sim, senhora. Muito bem. Trouxe aqui para vocês um comecinho da história, um meio e um fim. Bem simples, certo? Que eu tenho aqui o início, a situação, o problema, certo? E depois eu tenho aqui o meio, que é o desenvolvimento da história. E depois eu tenho o fim, certo? Que é o final inesperado, certo? Quem pode ler para mim o primeiro quadrinho? Leia aí para mim, Taimon. Certo, vou começar Certo. a história. Cascuda, eu acho melhor a gente acabar o namoro aqui. A partir de agora é cada um por si. Ótimo. Maiane, continue. Mas por que, Cascãozinho? Por quê? Continue, tio. Pode continuar. Porque embaixo desse guarda-chuva só cabe um. Você pode analisar que aqui ela teve o quê? A situação, problema, certo? Aí teve o desenvolvimento e a solução, o final. E aqui também teve o humor. Se você for analisar, é uma história também que teve humor. Uma história curta, certo? Que teve começo, meio e fim. Ok? Trouxe só um exemplozinho para vocês terem noção. Simbologia dos contos, certo? Existe também, pessoal, os contos tradicionais estão carregados de simbologias, certo? Por exemplo, a referência do número 3 simboliza a perfeição. A rosa simboliza o amor puro e total. O beijo que desperta e faz renascer. Certo? Por exemplo, a princesa beija o sapo e ele se transforma em príncipe, certo? Isso tudo são símbolos do conto. E agora, nossa atividade de casa, certo? Uma liçãozinha de casa que eu trouxe para vocês. Agora é a vez que vocês vão me mostrar se vocês realmente entenderam, compreenderam tudo que eu falei sobre conto. Vão soltar a imaginação, deixar a imaginação voar longe para o mundo do Era Uma Vez, certo? Tia, com licença, agora uma dúvida minha. Diga, meu amor. Pode ser o gênero que a gente quiser, por exemplo, pode ser uma fábula, pode ser uma Não. lenda. Não, Pode ser? nós estamos trabalhando com conto, certo? O gênero que nós estamos trabalhando, semana passada e essa, é conto. Então, o que eu tenho que fazer é um conto, certo? Eu posso até rever o material da semana passada e rever esse material para realmente tirar todas as minhas dúvidas.
Você Tia, já... Oi. eu posso fazer, tipo assim, a explicação de uma coisa, tipo assim, a explicação como surgiu a nuvem, só que em forma assim de conto? Pode sim. Vamos aqui, eu vou explicar passo a passo para vocês. Veja a seguir algumas orientações que podem ajudá-la a produzir sua história. Primeiro, escolha o personagem principal e os outros personagens que farão parte da sua história, certo? Eu vou imaginar, primeiro, eu vou imaginar um título. Depois eu vou imaginar os personagens da minha história, certo? Segundo, define o lugar onde a história se passará. Onde é que essa história vai passar? Vai ser no sítio, vai ser na cidade, vai ser na fazenda, vai ser na floresta? 3. Apresente os personagens e suas características. Quais são as características daqueles personagens? Como vão se chamar aqueles personagens? 4. Tia, podemos falar sobre qualquer coisa, Sim. exceto sobre lendas ou animais com características humanas, né? Pode ser o que nós quisermos, né? Pablo, né? Mas nós estamos falando de conto. Não, eu sei disso, tia, mas pode ser qualquer coisa que nós pensarmos, por exemplo, uma explicação de fatos, heróis, qualquer coisa assim. Sim. 4. Tia, no Pense alfabeto. uma opção para a história. 5. Envolva os acontecimentos e os fatos da narrativa. 6. Fale como o problema foi resolvido. 7. Crie um final feliz para o personagem da história principal. E nunca esqueça, certo, do título. O título não pode ser esquecido. Aqui são as dicas, certo, que eu dei para vocês. E a atividade de casa de vocês vão criar esse conto com essas dicas que eu coloquei. E para finalizar, pessoal, eu finalizo com uma frase que diz o seguinte: pode demorar, ser difícil e até machucar, mas com fé e esforço, seu sonho vai se realizar, certo? Então, o que nós estamos... Parece até um poema, tia. Então, vocês fiquem com essa frase na cabeça. Pode demorar, ser difícil e até machucar, mas com fé e sucesso, seu sonho vai se realizar. Certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Né? Essa foi a nossa aula, ok? E até a próxima semana. Espero que vocês realmente aproveitem a aula com esforço, dedicação, certo? Que vocês vão longe, certo? Beijo virtual e até segunda. Tchau, tia. Fique com Deus. Vocês também.